não é apenas um livro. Está na base da cultura ocidental. A Bíblia é tão importante para a história que, no século XV, ela foi escolhida pelo inventor alemão chamado Gutenberg para ser o primeiro livro impresso e fabricado no mundo. E mesmo depois de todos esses anos, ela continua sendo o livro mais traduzido e vendido da história. Você provavelmente tem pelo menos um em casa. Ela criou até feriados, e esse é só um detalhe da sua influência. Sabendo disso, agora eu te pergunto: e se a Bíblia simplesmente não fosse escrita ou nunca tivesse existido? O que isso influenciaria no mundo e na cultura que conhecemos hoje? Veja agora nesse vídeo. Vamos bibliografar para você. E se a Bíblia não tivesse sido escrita? O livro sagrado é uma espécie de biblioteca que contém uma coleção de 66 livros unificados em um só, que levaram aproximadamente 1.600 anos para todo o seu conteúdo ser escrito, e mesmo assim ela continua abordando temas atuais para os dias de hoje. Alguns textos são basicamente de histórias, como no caso de Gênesis, que narra o início dos tempos e as origens do povo de Israel. Outros como uma espécie de biografia da vida de Jesus, que são os famosos evangelhos. Em alguns países ela funciona até como uma espécie de constituição, por também conter regras e leis que são seguidas por alguns povos da atualidade. Sem a Bíblia, as três principais religiões monoteístas de hoje, ou seja, aquelas que acreditam apenas em um Deus existente, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, não existiriam, porque o culto a um único Deus apenas se espalhou pelo mundo por causa da confecção dos livros bíblicos que deram origem à Torá, ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento lá no século VII a.C. E foi nesse período que a ideia de um Deus único triunfou. O cristianismo simplesmente eliminou completamente a crença em diversos tipos de deuses e seres mitológicos, acreditando apenas em um existente. Portanto, sem a Bíblia, o mundo continuaria tendo diversos tipos de crenças e religiões pagãs. Seríamos um mundo politeístas. Já pensou chegar no centro da Praça da Sé em São Paulo e no lugar da catedral você encontrar um Paternon da deusa grega de Atenas? No lugar das igrejas seriam santuários. E no lugar do Cristo Redentor teríamos uma grande estátua indiana do deus Ganesh, esculpido no alto. Mas agora vamos entender melhor como seria esse mundo politeísta hoje em dia. Ainda falando sobre o Brasil, nosso país verde e amarelo estaria totalmente dividido entre grupos distintos, e uma das principais causas para isso seria a alta influência da cultura americana no nosso território, que afetaria diretamente a forma que cultuaríamos deuses aqui, já que as tradições antigas das primeiras colônias estariam melhor preservadas. Porque os pesquisadores acreditam que no politeísmo há mais tolerância entre diferenças religiosas. Ou seja, não seria errado crer em vários deuses, seria algo comum na sociedade brasileira e totalmente aceita. Os europeus que vieram na época do Brasil colônia teriam explorado o continente economicamente, mas respeitando a cultura e a religião indígena, por exemplo, resultando em uma miscigenação de deuses. Da mesma maneira que no século II a.C., o Império Romano misturou seus deuses com os deuses gregos, transformando Zeus em Júpiter, Poseidon em Netuno e assim por diante. Também aconteceria essa influência aqui. Deuses como a lua, o sol, as divindades da natureza seriam amplamente glorificadas e não seriam extintas, sendo possível o surgimento de deuses que nem existem na civilização atual. Outra possível mudança seria no campo do avanço e conhecimento científico, porque o cristianismo passou a ver as descobertas da ciência como uma espécie de afronta a Deus, impediu muitas delas de acontecerem ou simplesmente de evoluírem. Por exemplo, no século XVII, com o astrônomo Galileu Galilei, que foi obrigado a se retratar perante a Igreja Católica por ter dito que a Terra girava em torno do Sol, já que a Igreja acreditava que era a Terra o centro do universo, reprimindo pensadores e pesquisadores que questionavam o poder de Deus com as suas invenções.
Sem a Bíblia e, consequentemente, sem a criação de religiões monoteístas derivadas dela, como o cristianismo, teríamos uma astronomia muito mais avançada hoje em dia, já que no passado a Igreja condenava os estudos do universo desde o século IV. Sem esse empecilho, é possível que os planos dos cientistas para colonizar a Lua já tivessem sido implementados e que explorações no solo do satélite fossem comuns. Quem sabe até os famosos ônibus espaciais estariam circulando por aí no espaço, né? Diz pra gente nos comentários para qual planeta vocês gostariam de viajar. Sem dúvida, a Bíblia foi um dos fenômenos sociais que estabeleceu padrões a serem seguidos no mundo inteiro. Sabe aquela folga que você ganha no dia 25 de dezembro? Ou melhor, no feriado de Natal? Você ainda teria esse benefício, porém o motivo seria totalmente diferente. Teria outro propósito comemorar essa data, pois a igreja se apropriou dessa celebração de outra cultura que existia na época e que era dedicada a um deus chamado Mitra, popular na Pérsia e na Roma Antiga. Então, em um mundo sem os costumes bíblicos, sim, o Natal ainda seria comemorado, porém seria em homenagem ao deus Mitra e não a Jesus Cristo. Homens e mulheres se sacrificaram ao longo dos séculos para que a palavra de Deus chegasse viva até os dias de hoje. O que nós temos não é apenas um livro de fácil acesso. Em outros países ainda é considerado um crime tê-las em mãos. Você também está disposto a pagar o preço? E vamos ficando por aqui. Se gostaram do vídeo de hoje, já peço que se inscrevam nesse canal. Queremos sempre trazer vídeos muito curiosos a respeito da Bíblia para vocês. Eu quero lembrar também que nós criamos um Insta para o Bibliografando e uma fanpage no Facebook que vocês podem acompanhar a gente por lá. Sempre iremos trazer conteúdos exclusivos e inéditos para vocês. Venha fazer parte dessa comunidade também. Os links vão ficar todos na descrição desse vídeo. Ajuda a gente a crescer nessa plataforma. Deixa aquele like e até o próximo vídeo. Tchau!